Salvação e Serviço, o desafio do Ministério Jovem, Malcolm Allen. Depois de muitas deliberações, a comissão do departamento da Escola Sabatina chegou unanimemente à conclusão de que o desenvolvimento da obra em favor dos jovens se daria com maior eficiência mediante as formas mais simples de organização. Também lhes parecia perfeitamente claro que não deveria ser elaborado qualquer plano relacionado a uma organização independente da igreja, e que toda organização jovem deveria implicar em um relacionamento direto com o departamento da igreja. Finalmente decidiu-se fazer um apelo àqueles que realmente amassem a Jesus, para que se organizassem para o serviço. Isso foi significativo. Não se tratava de um apelo geral, mas especificamente dirigido àqueles que realmente amassem a Jesus. Foi a esse grupo de jovens da igreja que se fez o apelo no sentido de se organizarem. Os recursos financeiros para tal trabalho eram quase inexistentes, e o único tipo de literatura que o departamento conseguiria financiar seria um pequeno cartão de inscrição para os associados, vendido a 1 centavo a unidade. Esse cartão de inscrição, entretanto, continha a própria essência do espírito do Ministério Jovem daquele tempo. O outro continha algumas sugestões relacionadas com os pormenores da organização e os objetivos da sociedade. A simplicidade desse recurso, entretanto, revelava os verdadeiros ideais, objetivos e a motivação para o ministério. Mais uma vez, a salvação e o serviço eram os princípios fundamentais. O alvo, o lema e o voto estavam repletos de convicção e dedicação. A força impelente que conduz a um serviço abnegado se manifestava no lema: o amor de Cristo nos constrange, atualmente mudado para o amor de Cristo me motiva. Nota dos tradutores. Havia uma convicção de que um sólido relacionamento pessoal de amor com Cristo era um pré-requisito entre os jovens que marchariam unidos no serviço. Esse relacionamento deveria ser cultivado, desenvolvido e conservado. O amor de Cristo no coração dos jovens seria uma força que nunca falharia. Essa força promoveria estabilidade aos jovens e o impulsionaria a avançar de vitória em vitória no poder de Cristo. Seria o amor de Cristo que os motivaria à ação. O alvo refletia a urgência que se sentia naquele tempo em proclamar a mensagem especial do terceiro anjo, a mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Atualmente modificado para a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Nota dos tradutores. Sobre esse assunto, Nathaniel Crum discorre, abre aspas, o sucesso do movimento Missionários Voluntários em atingir seu alvo não se baseava em uma expressão de desejos ou em esperanças infundadas. A segurança do seu bom êxito baseava-se na predição bíblica de que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre rapazes e moças, e de todo aquele que testemunhasse da verdade e invocasse o nome do Senhor seria salvo. Sim, nestes últimos dias o exército dos missionários voluntários de Deus seria usado de maneira muito especial para lhe ser testemunha. Vejamos o texto completo. Abre aspas. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Fecha aspas. Além disso, seu êxito está baseado na fé inabalável que o missionário voluntário tem na garantia específica de sucesso dada à igreja mediante a serva inspirada de Deus, Ellen G. White. Observamos a importância dessas palavras ligada ao destino dos jovens. O Senhor designou os jovens para serem sua mão auxiliadora. Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 3, página 104. Não só os jovens, mas até as crianças estarão destinadas a terem uma parte definida na proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Abre aspas. Quando as inteligências celestiais virem que os homens não têm mais permissão de apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre as crianças, e elas farão na proclamação da verdade um trabalho que os obreiros mais idosos não podem realizar, pois o seu caminho está impedido. Fecha aspas. Ellen G. White, Conselhos para Pais e Professores, página 176. Abre aspas. O Senhor capacitará crianças para sua obra, tornando-as mensageiras suas. Fecha aspas.
Ellen G. White, Testemunhos Seletos, volume 7, página 17. Assim, não será por, abre aspas, força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, fecha aspas, que virá o sucesso relacionado com o alvo dos missionários voluntários. Que desafio é isso para um viver correto, para buscar a Deus hoje, a fim de que sejamos encontrados como canais consagrados e puros através dos quais Deus possa derramar seu Espírito sobre o mundo carente. Fecha aspas. Nathaniel Krum, História dos Missionários Voluntários, Nota dos Tradutores, página 94 e 95. Por sua vez, Matilda Erickson faz os seguintes comentários sobre o alvo. Abre aspas. Que alvo amplo e definido. A mensagem do advento é o que se deve levar a todo o mundo. É para onde se deve levar a mensagem. Nesta geração, é quando ela se deve ser proclamada. O alvo pressupõe um conhecimento da mensagem, pois não se pode dar a outros aquilo que não se tenha recebido. Necessita-se, entretanto, mais do que um conceito inteligente da mensagem, pois o coração deve conhecê-la tão bem quanto a mente. Ambos são necessários para levar essa mensagem ao mundo. Os missionários voluntários não devem apenas conhecer a mensagem do advento e saber que Jesus vai regressar em breve, mas suas vidas devem provar essa crença. A mensagem do advento tem valor infinito para o mundo, e aqueles que a proclamam deveriam obter o melhor preparo possível do coração, da mente e da vida, para que por meio de seu trabalho fique evidente que podem apresentar-se, abre aspas, aprovados por Deus, fecha aspas. Levar essa mensagem ao mundo todo, a cada nação, tribo, língua e povo. Não é uma tarefa pequena. Nossos corações se desfalecem até nos lembrarmos que essa grande obra não se fará, abre aspas, por força nem por violência, fecha aspas, mas pelo Espírito de Deus que atua por intermédio de seus consagrados mensageiros. Como missionários voluntários, precisamos entender que nosso alvo não é uma simples frase que sem esforço sai de nossos lábios, mas um fato admirável, uma grave realidade e uma solene obrigação. Ela nos vem adquirida pelo sangue de nosso Salvador e consagrada pela vida de seus seguidores. A ordem de nosso Salvador e o exemplo da vida de nossos fiéis obreiros de muitas terras apelam para que esqueçamos de tudo o mais e lhe sigamos as pegadas. O fato de que a mensagem deve ser dada nesta geração nos ajuda a lembrar de sua tremenda urgência e apelar a nos entregarmos totalmente e sem mais demora a essa obra. Ela somente será executada quando colaborarmos plenamente com o nosso grande comandante, que tem todo o poder do céu e na terra. E somente na medida em que individualmente estejamos unidos a Ele no mesmo jugo para o serviço é que poderemos participar da consumação da gloriosa obra sobre a terra. Abre aspas. A mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Fecha aspas. Matilda Erickson, missionário voluntário e seu trabalho. O voto MV constitui-se na principal norma de conduta adotada pela recém-formada organização, e aqueles que atenderam ao apelo para se tornar membros da sociedade de jovens foram solicitados a assiná-lo. Aqui está a versão original desse voto. Abre aspas. Porque amo ao Senhor Jesus e com ele desejo servir sua causa, associo-me à sociedade dos jovens para tomar parte ativa em sua obra e, pela graça de Cristo, fazer todo o possível para ajudar os outros e levar a mensagem do reino a todos os povos, tanto na pátria quanto no exterior, fecha aspas. Todo rapaz ou moça que desejava ser eficiente e aprofundar seu amor pelo Salvador era incentivado para tanto, porque os pioneiros se davam conta de que o valor do serviço era mediado pelo amor que fluía dele. Matilda Erickson comenta, abre aspas, uma parte ativa da obra dos jovens missionários voluntários abrangia as reuniões, além do trabalho dos grupos. A obra da sociedade incluía realizar reuniões que inspiravam cada membro a se consagrar mais plenamente e ajudavam a levar avante todas as atividades missionárias assumidas pela sociedade. Essa parte do voto apelava ao membro a trabalhar diligentemente no grupo do qual participava. Convidava-o a fielmente tomar parte ativa nas reuniões de oração e também nas reuniões sociais.
Apelava-lhe a que não se eximir de colaborar de outras formas das reuniões e na obra da sociedade. Esses requisitos constituíam no ABC do voto do missionário voluntário, de participar ativamente no serviço. No entanto, como a sociedade é parte da igreja, nenhum missionário voluntário chega a completar o alfabeto enquanto não estiver ajudando a edificar a igreja como um todo e a apoiar-lhe os departamentos. Para o missionário voluntário que trabalha dedicadamente em favor de sua sociedade, mas recusa-se a ajudar na escola sabatina, nas atividades missionárias e no culto da igreja, há um texto bíblico apropriado. Abre aspas. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Fecha aspas, Mateus 23, 23. Fazer todo o possível para ajudar os outros implica investir os maiores esforços nos programas da sociedade, pois todos eles são avenidas para ajudar o próximo. Significa estar alerta para aproveitar as oportunidades de ajudar os outros em qualquer ocasião. O voto também apela a que o missionário voluntário estude sua comunidade para conhecer-lhes as necessidades. Por outro lado, o voto também solicita um preparo melhor para ajudar os outros. E, por fim, o voto implica em muito estudo e muita oração, pois há uma relação íntima entre saber e fazer ou tratar de fazer. Levar a mensagem do reino a todos os povos. Essa parte do voto deve ser interpretada em âmbito local, primeiramente. Solicita que o missionário voluntário faça tudo o que lhe for possível para concluir a obra do Evangelho em sua comunidade, pois a luz que brilha ao longo brilhará com mais intensidade perto de casa. Exige fidelidade primeiramente para com a parte do mundo que o missionário voluntário alcança, seus familiares, amigos e vizinhos que não conhecem a Deus, e depois para as regiões além da sua comunidade, até os confins da terra. Fecha aspas. Matilda Ellison, missionário voluntário e seu trabalho. Assim podemos ver no alvo, no lema e no voto dos missionários voluntários que a motivação fundamental para a obra em favor dos jovens era a salvação pessoal deles. Sua abnegada entrega à missão da igreja permitiria obter uma visão mais ampla dessa obra, bem como da contribuição que seu serviço poderia fazer para concluí-la. Matilda Ellison prossegue, abre aspas. O missionário voluntário pode ajudar a terminar a obra de 4 maneiras: vivendo uma vida que inspire outros a se consagrarem, prestando o tipo de serviço que as oportunidades apresentam, orando pela obra e pelos obreiros de um país e do exterior, e dando de seus recursos para o avanço da causa de Deus. Os missionários voluntários realmente audaciosos estudarão o campo mundial, esforçando-se por acompanhar as operações missionárias da igreja, a fim de saber como estar avançando o trabalho ao qual consagrou a vida e empenhando-se em compreender mais plenamente as necessidades do mundo. Essa visão mais ampla vai abrir diante dele um leque de simpatias, aprofundando-lhes os interesses, aumentar sua liberalidade, intensificar suas orações intercessórias, multiplicar-lhes a capacidade para o serviço e ajudá-lo de todas as maneiras, direta ou indiretamente, a cumprir sua parte no encerramento da obra do Evangelho em todo o mundo. Fecha aspas. Matilda Ellison, missionário voluntário e seu trabalho, página 90. O reverso do cartão de membros apresentava algumas sugestões sobre a organização da Sociedade dos Jovens. Objetivo: Associação para o estudo da Bíblia e incentivo a boas obras. Membros: podem se tornar membro todos os jovens que amam a Jesus e desejam empenhar-se em serviço ativo em sua causa. A condição de membro envolve o dever de ser fiel em tudo o que tende a promover o objetivo da sociedade. Luther Ware, que dedicou a vida toda à obra em favor dos jovens da Igreja Adventista e que foi membro da comissão designada para fazer recomendações à Comissão da Associação Geral de 1901, acerca da organização da obra em favor dos jovens, comentou acerca do padrão exigido dos membros da sociedade. Abre aspas. Na minha opinião, somente os jovens que amam a Jesus têm recebido o convite do Mestre para se organizarem. Esses devem trabalhar em favor de outros jovens adventistas que não amam realmente a Jesus, mas que talvez somente professem amá-lo. O próprio fundamento da organização é constituir pequenos grupos para o serviço. Não é plano de Deus que a vida dos jovens seja dividida em 2 partes, como tantos acreditam.
um período de preparo e outro de serviço. Desde o momento em que alguém se entrega a Cristo, deve começar a trabalhar por outra pessoa. Qualquer escola entre nós, desde a escola do lar até a escola de capacitação, deve ter esse pensamento em mente. Todo menino e menina entre nós encontrará seu lugar no exército do Senhor. Que o preparo seja exatamente o de que necessita para essa obra. Relatório da Convenção da Escola Sabatina e dos Jovens, 10 de julho de 1907. Luther Wiley. E aqui voltamos a encontrar mais o tema recorrente da salvação e do serviço. O departamento da Escola Sabatina aceitou a nova responsabilidade e começou a organizar sociedades de jovens em harmonia com as instruções recebidas e de acordo com os planos delineados pela comissão do departamento. Os esforços para conseguir a nomeação de obreiros para trabalhar pelos jovens nas associações obtiveram reações muito lentas, e parecia que o próprio futuro da obra em favor dos jovens corria perigo. Com a coragem nascida do desespero, o diretor da Escola Sabatina da Associação Geral enviou cartas aos diretores da Escola Sabatina de todas as associações que ainda não tinham líder de jovens, anunciando que o departamento os consideraria líderes do Ministério Jovem em seus respectivos campos enquanto as associações não indicassem alguém para o trabalho. Apesar de ser questionável, esse método de nomeação mostrou-se eficaz. Nenhum presidente da associação apresentou objeções. Nenhum protesto teve repercussão suficiente para chegar aos ouvidos do departamento da Associação Geral. Sobre esse assunto, L. Flora Plumer comenta, abre aspas, então, deu-se início à obra de incentivar, entusiasmar, inspirar e educar o pequeno exército de obreiros recém-recrutados, a fim de perceberem com clareza a necessidade e a possibilidade de organizar os jovens para o serviço. Certamente aquela foi uma época em que andávamos meio às cegas, e muitas vezes nossa fé vacilava. Evidentemente, o progresso foi lento durante os 2 anos seguintes. Olhando para trás, podemos afirmar, entretanto, que foi bem fundamentado. Gradualmente o interesse foi ampliado e se aprofundou. As sociedades se organizaram e muitas continuaram em bem-sucedido funcionamento após o estágio de experiência. O preconceito começou a ceder. Multiplicavam-se os amigos da obra. Fecha aspas. Desde o início, em harmonia com os objetivos de promover a formação de grupos para o estudo da Bíblia, os obreiros sentiram a necessidade de oferecer materiais para estudos regulares. A Escola Sabatina, evidentemente, viu esse fato como uma extensão de seu trabalho de educação contínua para os jovens. O objetivo desse estudo era que, por meio da educação, se promovesse a salvação dos jovens, estimulando-os a se dedicar ao serviço e se preparar para tanto. A ênfase sobre a educação e o estudo da Bíblia foi uma característica importante no início da obra organizada entre os jovens e certamente seria considerada pesada pelos padrões de hoje. Era óbvio, entretanto, que ela preenchia uma necessidade e com certeza alcançou os resultados desejados. L. Flora Plumer continua, abre aspas, desde o começo dessa obra se manifestou a necessidade de se preparar uma série de estudos regulares. Desejava-se que fossem úteis para o estudo individual e que também fossem de tal natureza que pudessem ser adaptados aos programas das reuniões dos jovens. De tempos em tempos, foram traçados planos cuidadosos com o fim de suprir essa necessidade. É interessante notar que, a esse respeito, o Instrutor da Juventude, de 27 de junho de 1901, continha a primeira menção oficial do Departamento da Obra Jovem. Uma série de estudos tendo por base o livro Caminho a Cristo iniciou-se nessa edição, sendo os estudos elaborados de modo a ser aproveitados nas reuniões dos jovens. Essa série de estudos continuou por 3 meses, durante o inverno de 1901 e 1902. As sociedades foram aconselhadas a usar os estudos do Círculo de Leitura, que eram então publicados para benefício de toda a denominação. Uma semana de cada mês foi dedicada ao estudo de temas relacionados aos campos missionários. Uma série de estudos bíblicos ocupou o restante do tempo até o final de 1902. No início de 1903, foi publicada uma série de temas relativos aos pontos fundamentais de nossa fé, com base nos livros Primeiros Escritos e O Grande Conflito. Em agosto de 1903, as sociedades começaram a estudar o livro O Grande Conflito, capítulo a capítulo, o que continuou por cerca de 1 ano.
Depois, veio um estudo aprofundado da vida do apóstolo Paulo, baseado nas Escrituras e tendo como subsídio o livro Esboços da Vida de Paulo. Esse estudo continuou até novembro de 1905. Em janeiro de 1906, teve início uma série sobre estudos das missões. A partir de novembro de 1906, tal série foi alternada com o estudo do livro A Ciência do Bom Viver. Fecha aspas. O progresso pode ter sido lento, mas os alicerces para a obra e o ministério jovem da igreja foram lançados com solidez e não demorou para que os resultados fossem sentidos e vistos na igreja. Em 1902, depois de assistir a uma reunião campal, um dos líderes da Associação Geral escreveu, abre aspas, o movimento dos jovens é um fator que cresce em nossa obra. Sua influência já se faz sentir no campo. Esse desenvolvimento não tem sido tanto consequência da influência modeladora de fora, mas pelo crescimento de uma ideia interior. Não nos estamos concentrando em algum lugar ou pressionando o movimento porque é costume hoje ter sociedade de jovens. Implantada dentro do coração dos jovens dessa denominação está uma convicção profunda de que há uma obra definida para a juventude na proclamação da gloriosa vinda de nosso Senhor. No momento, a obra é de Deus e atende às exigências desta hora. Fecha aspas. Relatório da Escola Sabatina e dos Jovens, da Associação Geral, 1902. O Departamento da Escola Sabatina apresentou o relatório da obra dos jovens perante a Assembleia da Associação Geral em 1903. Esse relatório informava que os passos iniciais haviam sido notáveis. Abre aspas. Temos um número recorde de 186 sociedades, com 3.478 membros. Fecha aspas. Antes de encerrar-se a Assembleia, foram aprovadas as seguintes recomendações relacionadas com a obra jovem. Abre aspas. 17º ponto. Recomendamos que o Departamento de Escola Sabatina da Associação Geral elabore planos que promovam, aperfeiçoem e edifiquem a obra entre os jovens. 18º ponto. Que os pastores e outros obreiros no campo sejam incentivados a prestar a essa obra seu entusiasmo, apoio e colaboração. Fecha aspas. Relatório da Escola Sabatina e dos Jovens da Associação Geral, 1903. 2 anos mais tarde, na Assembleia de 1905, outro relatório indicava um crescimento firme e constante. Abre aspas. Desde a última Assembleia da Associação Geral, o número de sociedades de jovens praticamente dobrou, e centenas de jovens que moram muito longe de uma sociedade para pertencer a ela ou reunir-se com ela estão fazendo substancial obra missionária. Até o momento, temos mais de 350 sociedades bem organizadas com 5.000 membros. É esse o começo do exército de jovens que podem fazer muito se forem devidamente dirigidos e animados. Fecha aspas. Relatório da Escola Sabatina e dos Jovens da Associação Geral, 1905. A própria Associação Geral dava evidências do progresso e do nível crescente de conscientização acerca da importância da nova obra. Durante a Assembleia, as pessoas especificamente interessadas na obra jovem reuniram-se frequentemente, discutindo os problemas que enfrentavam. Dentre os participantes dessas reuniões especiais, alguns achavam que a obra entre os jovens deveria tornar-se um departamento separado, porque o pessoal da Escola Sabatina encontrava-se ocupado demais para dar conta de ambas as linhas de trabalho. Não se procedeu a nenhuma mudança nessa ocasião, mas foram aprovadas algumas recomendações relevantes. O Departamento da Escola Sabatina da Associação Geral foi mais uma vez instruído a dar atenção especial a essa obra. As reuniões dos jovens e outros encontros gerais da juventude deviam se tornar mais missionários em sua natureza. Primeiro, pela instrução de atrativos estudos missionários. Segundo, pelo alistamento dos jovens em esforços evangelísticos voltados para eles mesmos e para outros. Também se recomendou que a sociedade dos jovens se unissem para manter um ou mais obreiros em algum campo estrangeiro. Sob a orientação da Escola Sabatina, a obra entre os jovens continuou a crescer. A guia de Deus foi mais uma vez evidente, à medida que novas sociedades se organizavam e floresciam. Não havia literatura, a não ser o cartão de membro. A instrução por parte de líderes era mínima. Contudo, apesar dessas limitações, o Espírito Santo concedeu unidade de propósito e de organização. E essas sociedades não se formaram apenas nos Estados Unidos. Abre aspas.
Por ocasião da Assembleia da Associação Geral de 1905, a obra entre os jovens havia criado raízes em outras terras. Certamente não nos esqueçamos de que a obra na Austrália começou quase simultaneamente com a obra na América do Norte e crescia de maneira gradual. Na Alemanha havia uma sociedade de jovens em 1903. A Inglaterra seguiu algum tempo depois. Em 1905, uma sociedade de jovens em Londres realizava suas reuniões e empenhava-se em ativa obra missionária. As Ilhas Cook possuíam uma florescente sociedade de jovens. O mesmo acontecia em Trinidade. Na África e nas áreas francesa e latina já alvorecera o dia da obra jovem. A Jamaica também se alinhara com os principiantes e tivera o mérito de ser a primeira a enviar um relatório das atividades dos jovens em terras estrangeiras. Fecha aspas. Matilda Erickson, Missionários Voluntários e o seu trabalho. Página 21. As sociedades do Canadá e do Havaí foram acrescentadas em 1906, enquanto a África e a Guiana enviaram seu primeiro relatório em 1907. A União Britânica e a União Sul-Africana também tiveram um bom início. Aqueles 6 anos, de 1901 a 1907, fizeram muito pelos jovens na Igreja Adventista. De algumas poucas tentativas e experiência de organização esparsas e aparentemente desconectadas, se desenvolveu uma abordagem simples e bem coordenada de ministério jovem. O número de sociedades havia crescido mais de 600%. Desenvolveu-se a unidade de estrutura, conteúdo e propósito. Mais líderes de jovens eram nomeados. Providências relacionadas com o método unificado de educar e fortalecer a juventude, através de uma série de estudos sistemáticos, foram tomadas e as sociedades deram ênfase na atividade missionária, encorajando os membros a participar da verdadeira missão da igreja. Mediante a aceitação pessoal do Evangelho, era colocada diante dos jovens a necessidade de aceitar individualmente a responsabilidade de entregar-se ao serviço para concluir a missão. As sociedades tornaram-se a base do preparo e do crescimento dos jovens, já que ofereciam a visão de uma obra concluída e lhe ressaltavam a urgência. A capacitação para o serviço e o ambiente propício para o compromisso levaram muitos a um envolvimento ainda maior na missão. As sociedades eram também um veículo para oferecer oportunidades de serviço. A motivação para a existência de sociedades de jovens continuava sendo a salvação e o serviço. Verdadeiramente, o Senhor abençoou e dirigiu esta igreja para que desenvolvesse de forma ordenada e progressiva sua obra em favor dos jovens.